Que verdade maravilhosa essa, né? Que nós temos a oportunidade de afirmar, né? Ser amigo de Deus, estar próximo do Senhor, ter intimidade com esse Deus Todo-Poderoso que se revela a nós pelas Escrituras. Eu me recordo da palavra do Senhor, onde Jesus chama o discípulo João do discípulo amado. Tamanha era a intimidade que ele tinha, tamanha era o contato, o amor, esta proximidade que nós vemos então o Senhor nos permitir ter, nós, criaturas, com o nosso próprio Deus. Isso é a graça, não é? Que nós conhecemos, esta é a graça que nós vivemos todos os dias. Essa semana eu tive a oportunidade de estar participando de um congresso sobre capelania em São Paulo. Eu ouvi diversas palestras sobre as mais variadas áreas onde podem se atuar através desse ministério. Então, talvez você já tenha ouvido falar sobre um capelão do exército, talvez você já tenha ouvido falar sobre um capelão que trabalha num hospital, né? Mas esta área ela é muito vasta. Existe a capelania social, existe capelania prisional, existe capelania até cemiterial, ou seja, aqueles que vão estar ali para dar às pessoas que perderam um ente querido uma palavra de conforto. E isso se ramifica não para blocos, mas para pessoas. Porque dentro do hospital você vai ter o quê? Pessoas. Você vai ter os enfermos que estão lá nos leitos, você vai ter os médicos que estão lá na rotina, você vai ter os enfermeiros que estão nos seus turnos, nas empresas, escolas, você vai ter pessoas, desde o aluno até a pessoa da limpeza, até a diretora da escola. Você vai ter desde o funcionário do chão de fábrica até o CEO, o dono da empresa, todos eles. Nós falamos então de pessoas. E em minhas conversas que eu pude ter então ao longo dessa semana, eu conheci um pastor chamado Jeremias Park. Ele é coreano e ele desenvolveu um trabalho junto à Igreja Unida de São Paulo que para mim fez eu me sentir constrangido. Porque sempre quando eu ouvia falar de São Paulo, eu que sou de Itararé, sou do interior, acostumado, né? Com você dar 2 passos, você chegou no centro da cidade, né? A gente tudo pertinho. Para mim, São Paulo era um pouco assustador. E sempre quando eu ouço notícias de São Paulo, elas não são as melhores, né? Sempre tem violência e isso ficou sempre na minha mente. Quando eu ouvia notícias de São Paulo, aparecia em alguns momentos falar sobre moradores de rua e aqueles adictos que estão vivendo por lá nas ruas. Cracolândia. Né? São milhares de pessoas que vivem em condição de rua e estão vivendo na dependência do álcool e das drogas. Não cabe a nós o motivo, nem julgá-los, mas é um fato, eles estão lá. E esta região ela é próxima da Igreja Unida, Igreja Presbiteriana Unida em São Paulo. E este pastor, Jeremias Park, então este coreano, o que ele faz? Ele vai com sua esposa, com a equipe que ele tem, para o meio da Cracolândia, para falar com pessoas. Ele enfrenta qualquer adversidade, claro que eles têm os seus protocolos, tanto de saúde, de segurança, mas eles vão ao meio dessas pessoas. Que talvez do nosso ponto de vista, eu digo por mim, talvez tivéssemos receio, talvez até medo, né? O que será que pode acontecer lá? O que será que eles podem fazer comigo lá? E eles não estão preocupados com isso. E eles vão até essas pessoas, abraçam essas pessoas, e aqui é literal, é abraço mesmo, para eles mostrarem aquelas pessoas que ainda existe amor, existe contato, existem pessoas preocupadas com eles, preocupadas com as pessoas e não com a circunstância do tráfico de drogas, é com a pessoa de si, né, que está ali de fato. E ele pega aquelas pessoas, as quais elas aceitam, leva elas para dentro da Igreja Unida, para junto com a sua equipe oferecer para elas café, almoço
e melhores condições. Elas vão sair daquela vida? Nem sempre. Algumas podem até sair pela graça de Deus, mas outras vão voltar. E o que é que eles fazem? Eles vão lá de novo. E de novo. Isso é constrangedor para mim. Porque quando eu penso nessa circunstância e eu olho para a nossa igreja local, nossa realidade, o quanto é diferente de uma realidade de uma cidade muito maior, com muito mais desafios, e nós muitas vezes somos aqueles que estão se sentindo amedrontados pelas nossas pequenas circunstâncias. E é interessante que isso então é chamado de capelania social, né? Ele abre aí essa vertente para trabalhar em qualquer questão social, mas para levar então aquilo que é a maior necessidade, atender a maior necessidade, que não é só da capelania social, que não é só da capelania hospitalar ou militar, ela abrange todas, a prisional, a empresarial, todas, porque nós estamos falando de pessoas que estão então carecendo da graça de Deus. São pessoas que estão ansiosas nos hospitais, são pessoas que estão perdidas nas ruas, são empresários que estão desesperados nas suas empresas, porque não sabem mais o que fazer com as contas, são pessoas que estão nas escolas trabalhando naquela rotina, né, com seus alunos, pessoas, todas elas carecem da graça de Deus para elas poderem voltar ao equilíbrio, para elas poderem estar bem, para elas poderem desfrutar do presente que o Senhor deu a elas. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre este presente, que Deus concede graça ao mundo. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 12. Marcos capítulo 2, eu quero te convidar para nós fazermos a leitura de forma alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e eu peço a toda a igreja que juntos leiam os versículos pares, por favor. Diz o seguinte, palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Ti, continue falando ao nosso coração, através deste texto, o Senhor com Tua graça, através do Teu Espírito Santo, ilumine a nossa mente, nos permita compreender, venha transformar, venha despertar, venha converter, ó Pai, para nós podermos assim viver com o Senhor e desfrutar deste privilégio do relacionamento contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos e já agradecemos a Ti.
Amém, Senhor. Irmãos, este então é um novo olhar que nós podemos trazer quando nós vemos os evangelhos falarem para nós daqueles que estavam perto de Jesus. As multidões estavam próximo de Jesus. Muitos então caminhavam com Jesus de um lado para o outro, e na maior parte das vezes nós então sempre fazemos uma diferença, né? Multidão e discípulos. Nós podemos agora trazer um olhar diferente para esse texto quando nós vemos então as multidões sendo tratadas como pessoas. São pessoas, são indivíduos, cada um com suas dificuldades, cada um com suas limitações, que estão caminhando perto de Jesus, que Jesus conhece as suas causas, conhece as suas necessidades e que Ele age, portanto, de acordo com o que elas precisam para que elas possam entender quem está com elas naquele instante. Então, são pessoas de diversas áreas da sociedade que você tem ali. Você tem desde dos fariseus, os mestres da lei, aqueles que eram então os mais ricos ali da cidade, até os mais humildes. Tinham pessoas de diversas classes sociais, pessoas diferentes, de empregos diferentes, mas que estão todos ali onde Jesus, então, eles os trata como cada uma dessas pessoas. O que é interessante, então, é que aquilo que Jesus faz com essas pessoas é seguido depois pelos apóstolos, que é oferecer a cada uma destas, em cada encontro, em cada fala, a graça. O ensino da verdade do Evangelho, a vida no Evangelho, ela vai mostrar às pessoas a graça de Deus. É o que Jesus faz em todos os lugares. Então, se você for pensar onde nós encontramos empresas que vão ter os seus funcionários, você vai ter então escolas com todos os seus alunos nas mais variadas faixas etárias, cada uma com suas dificuldades na nossa geração. Você vai então encontrar os doentes, alguns mais graves, outros nem tanto, nos hospitais. Você está vendo então que essas pessoas, elas precisam da mesma coisa, da graça de Deus. É a graça que vai trazer a esperança, é a graça que vai trazer para eles a certeza de que eles têm para onde ir, que eles têm o que fazer, que eles têm, portanto, um caminho a seguir. Mas a questão é onde eles vão encontrar essa graça. Como eles vão ter acesso a essa verdade? Ou ainda mais, quem vai poder levar a eles o Evangelho sobre Cristo Jesus? Não existe outro povo que seja capaz de levar a graça de Deus na sociedade e em todas essas esferas, senão você, igreja. A igreja conhece esta verdade. A igreja é chamada, portanto, de vaso de barro que possui um tesouro precioso no seu interior. É você quem tem aquilo que o mundo precisa. É você quem possui, portanto, a esperança para você transmitir com seus lábios, para você poder mostrar através das suas atitudes. E quando é que isso, então, vai acontecer? Quando a igreja entender que todo mundo, para viver bem, desfrutar do presente de Deus, elas precisam estar perto de Cristo Jesus. Esse texto fala sobre isso para nós. De pessoas que entenderam esta realidade. Porque no primeiro instante, o texto, no versículo 1, ele nos mostra o quanto que Jesus ele estava se tornando conhecido nas regiões. Pois correu a notícia de que Jesus estava naquela casa. Ou seja, para que a graça de Deus chegasse até aquelas multidões, para que a graça de Deus alcançasse, que nós vamos ver à frente, como você vê o texto, a vida do paralítico, para que a graça de Deus chegasse até mim e você hoje, pois esse texto ele transpõe então todos os tempos, e ele é vivo para nós hoje. Isso foi necessário que as pessoas falassem sobre Jesus. Correu então sobre aquele lugar, que Jesus estava ali. Que Jesus, aquele quem faz milagres, que Jesus, aquele que ensina maravilhas, que está trazendo com autoridade uma maior do que a dos próprios fariseus, ele estava naquele lugar e aquelas pessoas, elas foram ali para ver Jesus.
Porque alguém em algum instante se levantou para simplesmente comunicar a essas pessoas. E muitos de nós, eles ficamos inibidos, vergonhosos, simplesmente pelo fato de pensar assim: como é que eu vou chegar para alguém e vou falar sobre Jesus Cristo? Como é que eu vou falar para as pessoas que Jesus, Ele nos permite agora, através do seu sacrifício, um relacionamento com Deus? E quando nós pensamos sobre isso, nós estamos sendo então aqueles que vão impedir que esta graça chegue até alguém por causa da nossa vergonha. E aqui está dizendo alguém que tem muita vergonha. Você talvez não tenha tido a oportunidade de me conhecer quando eu era adolescente, jovem, criança. A minha timidez me impedia de falar com as pessoas. A vergonha me atrapalhava muito. Eu, para apresentar um trabalho na escola, eu era aquela pessoa que ficava vermelho que nem um pimentão, como a gente diz, porque eu morria de vergonha. Eu só fazia porque era obrigado a fazer. Mas é pela graça de Deus que eu estou aqui hoje, para poder transmitir a palavra. Então eu tive que aprender a lidar com o meu orgulho e colocar a minha vergonha no lugar dela, porque falar de Cristo não é negociável. E nós vemos então que no texto as pessoas estavam falando de Jesus para que os outros pudessem saber o caminho, pudessem encontrar então esta esperança. E os cenários que você vai encontrar na sociedade, eles são os mais variados. Nós vemos então, falando de empresas, quantos funcionários nas empresas no final do ano, eles veem então lá uma fala dos seus patrões de que vai haver corte de gastos, Simplesmente isso. E qual é a reação dessas pessoas? Elas vão ficar desesperadas. O que é corte de gastos para um funcionário? Você é demitido. Isso vai gerar o quê? Na vida, na pessoa, Eu sei que existe toda uma burocracia, um trâmite dentro da empresa, mas nós estamos tentando olhar as pessoas. Essa pessoa vai ficar ansiosa. Se ela não cuidar dessa ansiedade, essa ansiedade pode gerar uma crise de ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico. Nós não sabemos o quanto isso pode atingir a vida dela. Isso pode chegar aonde? Não só no seu desempenho profissional, dentro daquela própria empresa, como também isso pode atingir o seu ambiente familiar. Relacionamento com a esposa, relacionamento com o marido, relacionamento com os filhos. Simplesmente pelo fato de que aquela pessoa leu um comunicado e ela então não conseguiu entender de fato o que estava sendo dito e ela reagiu. O que é que nós encontramos aí? Dentro de uma empresa, seja o tamanho que for, existe uma pessoa, da qual nós estamos agora usando como exemplo, que carece da graça de Deus, para ela poder entender que o Senhor é poderoso para sustentar, que o Senhor é aquele que vai dar a ela a direção, que o Senhor é aquele que vai abrir as portas se for necessário, para que ela descanse. Isso é a graça de Deus. Isso é o que o Evangelho faz no nosso coração quando nós nos debruçamos nas Escrituras. Mas para que essa pessoa possa viver assim, precisa de alguém. Precisa de você, igreja, que vá até essa pessoa e conte isso para ela. E fale para ela de Jesus. E fale para ela que existe um caminho para ela poder então chegar até Cristo Jesus. As Escrituras nos ensinam, através da carta de Paulo a Timóteo, que nós temos que falar de Jesus independente das reações, porque vai chegar o tempo que as pessoas vão tapar os ouvidos, que elas não querem saber da verdade. E você está vendo isso hoje acontecer. As pessoas não querem, elas estão lutando contra o que a igreja está afirmando. Então nós devemos falar, Paulo fala aos Coríntios, que pesa sobre nós a obrigação de falar sobre Cristo, de falar às pessoas que existe um caminho, e é por isso então que ele diz que para com os gregos ele se fez grego, para com os judeus ele se fez judeus, para com os gentios ele se fez gentios. Quer dizer que ele abriu mão dos princípios? Não, mas que ele estava com aquelas pessoas, se relacionando com elas, para falar para elas sobre Cristo Jesus, para que elas pudessem entender o que é graça, para que elas pudessem ter uma nova vida, para que elas pudessem sair de uma crise de ansiedade, para que elas pudessem viver no meio da empresa que elas estavam, no ambiente de trabalho delas, confiando no Senhor. Apesar da reação dos patrões, apesar dos funcionários, dos colegas, do que eles fizessem. Muitas pessoas estão aguardando isso. O despertar
do povo de Deus, para que esse povo vá até essa pessoa que está lá dentro dessa empresa, sofrendo as angústias, sem saber o que ela pode fazer para ela poder então ser salva. Mas ainda o texto nos diz então no versículo 2 que Deus concede a sua graça até a nós, ao mundo, através da fala, mas que tem que ter uma base muito concreta, porque o texto então ele nos lembra que muitos então foram para lá, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Deus concede graça ao mundo através das Escrituras. Você vai falar às pessoas sobre Jesus, mas você precisa ter uma base para você poder falar. Você não vai poder inventar um Jesus que você acha interessante para você oferecer para os outros. Você vai falar do Cristo revelado nas Escrituras, da maior graça que nós temos, do Deus que encarnou, se fez em forma humana, que morreu por nós, que ressuscitou no terceiro dia. É desse Jesus que nós temos que falar. E é esta notícia que Jesus espalhou pelos lugares, pelas cidades onde ele ia, que fez com que as pessoas falassem: olha, ele está ali agora, vamos para aquele lugar, ele está lá, porque a verdade vai atrair as pessoas para que elas possam então saber o que realmente elas devem viver, qual é o caminho correto que vai levar elas para a eternidade, qual é o caminho que vai tirar elas dessa vida de angústia, qual é o caminho que vai tirar elas da ansiedade. A nossa geração ela está vivendo então essa grande crise pós-pandemia, onde nós temos um número crescente de pessoas ansiosas, de pessoas com crises de ansiedade, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com depressão, ou seja, pessoas que estão carecendo da graça de Deus, que você vá até elas e leve o Evangelho com as Escrituras. A palavra do Senhor no Salmo 119, 105 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Esta luz você conhece, eu conheço. Mas as pessoas ainda não entendem. Elas talvez nunca nem ouviram falar. Porque às vezes essa é a impressão que nós temos, né? Todas as pessoas lá da escola conhecem, já ouviram falar sobre Jesus. Todas as pessoas que trabalham no hospital já ouviram falar sobre Jesus. Não. Nem todas as pessoas ouviram falar sobre essa luz. Nem todas as pessoas têm uma base para poder defender a fé, para poder permanecer firmes, perseverantes em meio às tribulações que elas estão passando. E elas precisam que alguém explique para elas. Nós vemos que é o que acontece quando Filipe é levado então ao deserto, né? Ele cai numa circunstância que ele não sabe direito o que vai acontecer ali, mas ele encontra alguém que está lendo as Escrituras, mas que não é capaz de entender. Deus concede graça ao eunuco a partir do momento que Filipe explica para ele a palavra. Que Filipe fala sobre Jesus através do texto que o próprio eunuco estava lendo. Nós precisamos falar às pessoas sobre Jesus, mas precisamos levar a elas a verdade do Evangelho nas Escrituras, porque é isso que vai transformar. Não é a minha ideia, nem a sua ideia, não é a sua ideia. O Espírito Santo, ele age através da palavra do Senhor. Quando ela é lida, quando ela é explicada, assim o Espírito de Deus está atuando então na vida das pessoas, confortando, consolando, encorajando, trazendo para as pessoas o desafio de uma vida diferente. Não existe outra maneira, se você quer servir a Deus, de ser um agente transformador neste mundo, se não for utilizando a verdade das Escrituras. Você pode ter a melhor teoria, você pode ter a melhor eloquência, se você não levar a verdade do Evangelho, você não vai ser um agente transformador neste mundo, um canal de bênçãos para essas pessoas. Pode ver aí quantos coaches você tem na nossa sociedade que estão arrastando multidões, mas que nenhuma dessas pessoas, pela fala dos coaches, está desenvolvendo um relacionamento de profundidade com Deus. E eles falam muitas verdades, convencem muitas pessoas, mas não estão levando as pessoas a Cristo. Por quê? Muitos deles não têm esse propósito e muitos deles nem conhecem essa verdade. Que você conhece, você é a igreja, você sabe desse caminho. Você tem esta palavra em suas mãos para você poder então levar as pessoas. Mas nem tudo vai ser fácil.
O texto mostra para nós, então, naquele instante, que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado. O texto, então, revela para nós que existe alguém que não tem a capacidade por si mesmo de chegar até Jesus. Olha que interessante que o texto está nos mostrando aqui. Ele está trazendo uma imagem para nós de uma pessoa que está precisando de ajuda para chegar até Jesus. Há um obstáculo para que aquela pessoa chegue lá. O primeiro é a própria estrutura dela. E o segundo é externo. As pessoas não estão deixando ela chegar até Jesus. Tem muita gente perto dele. Deus vai conceder a sua graça a este mundo quando nós entendermos que os obstáculos existem e que nós precisamos enfrentá-los. Você vai se deparar com muitas pessoas que não vão chegar até o Senhor, porque Romanos 3, Paulo nos lembra, elas são pecadoras. Elas não podem por si mesmas chegar até Jesus. A condição natural delas não permite que elas façam isso. E em muitos momentos, outros obstáculos externos vão aparecer que vão impedir essas pessoas de chegar até Ele. Muitos desses são as multidões que tentam seguir Jesus, que nem sempre elas entendem quem é Jesus, nem sempre elas querem servir a Jesus, e aí você pode ver quantas igrejas por aí estão cheias de pessoas que nada mais são do que obstáculos para que os outros cheguem até Jesus. E é por isso que, observando a realidade dos obstáculos, nós vamos precisar entender o nosso papel. Povo de Deus, você enfrentar isso, de você então entender que aquela pessoa precisa de ajuda para conhecer a graça, para viver com o Senhor Jesus. Quando você olha o texto de Neemias, você vê então que Neemias se depara com um povo que está vivendo em um grande sofrimento por causa das muralhas de Jerusalém que haviam sido destruídas. Aquelas pessoas não estão conseguindo se aproximar mais do Senhor. Há um obstáculo entre elas e o relacionamento com Deus é circunstancial. Há pecado no coração dessas pessoas que não deixa elas chegarem até o Senhor. O que é que Neemias faz naquele instante? Eles pegam o livro da lei, eles leem diante daquelas pessoas. Em Neemias capítulo 8, aquelas pessoas, elas choram diante de Deus, porque elas estão vendo o caminho errado que elas estão trilhando. Havia um obstáculo, sim, mas Neemias transpõe esse obstáculo para levar a graça de Deus àquelas pessoas. Elas choram arrependidas, e ele diz a elas, então, naquele instante, que o Senhor era a força delas, e elas não precisavam mais chorar, mas voltar à presença de Deus, a um relacionamento sincero com o Senhor. Se surge um obstáculo, surge para você uma oportunidade para você, então, usar toda a sua criatividade para que você leve a graça do Senhor pelo Evangelho até aqueles que estão carecendo, que estão passando por qualquer tipo de sofrimento. É uma oportunidade para você levar pessoas até Cristo Jesus, porque Deus concede a sua graça ao mundo através de você, igreja. Quando você desperta, quando você vai até esses que estão passando por dificuldade, você se importa com a pessoa e você faz de tudo para que ela possa chegar até Cristo Jesus. É isso que esses homens fazem quando eles encontram então um obstáculo. Versículo de número 4: descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Ou seja, eles criaram de alguma forma ali uma ideia, eles se juntaram, né? Você poderia imaginar uma cena que o texto, claro, não está trazendo para nós, mas eles observam aquele paralítico, vem a multidão, aquela casa que está cheia de pessoas, onde já não tem mais espaço para eles passarem, muito mais para que um paralítico chegasse acamado ali. E o que eles fazem? Vamos criar uma estratégia. Vamos subir no topo dessa casa, vamos abrir o eirado, vamos descer ele então pelo telhado. Quem imaginaria isso? Quem ia criar uma coisa como essa, que não era comum para eles? Nem todo mundo estava descendo pelo eirado, ou seja, ninguém estava fazendo isso. Mas eles criaram uma alternativa para eles tirarem aquela pessoa da condição dela de paralítica e não pode chegar até Cristo sozinho, para que elas levassem ele para próximo de Jesus. Uma estratégia. Existem formas de nós fazermos isso.
Existem métodos que nós podemos utilizar, que nós não vamos abrir mão do princípio, que é levar a pessoa a Cristo de fato, mas que vai fazer então com que o resultado possa ser alcançado. Se você for imaginar um ambiente escolar, quais estratégias a igreja pode usar para alcançar um ambiente escolar? Já pensou nisso? Já pensou você estar dentro do ambiente escolar? Mesmo não sendo um funcionário, mesmo não sendo um aluno, e você tendo a capacidade, a possibilidade de poder levar a graça do Senhor Jesus para 500 crianças, 600 adolescentes, 100 funcionários que estão, você que já ouviu falar ou já esteve nesse ambiente alguma vez na sua vida, você sabe como é que é, o quanto isso tem altos e baixos. Ou você olha um ambiente hospitalar, qual a estratégia que você, igreja, pode desenvolver para você estar dentro do ambiente hospitalar, para você levar a graça de Deus para os idosos que estão lá acamados, para as crianças que estão lá tratando câncer, para os acompanhantes que estão lá sofrendo da mesma forma ou até mais, porque querem fazer, mas não podem, do que aqueles que estão doentes. Qual estratégia você pode usar para você estar ali num lar de idosos, para você estar nas ruas? Eu vejo que a palavra do Senhor nos fala sobre a criação. O Senhor nos criou seres relacionais, seres morais, mas Ele nos criou seres que têm uma capacidade de criar. Nós somos seres criativos, né? O povo de Deus é um povo extremamente criativo. E nós podemos então fazer isso de diversas formas, mas em alguns instantes nós nos bloqueamos. Por quê? Não, eu não posso me vestir de palhaço para eu ir falar com as crianças. Imagina o que vão falar de mim. Nessa idade, eu me vestindo de palhaço para falar com as crianças. Pode ser uma estratégia? Pode. Você pode pegar o seu instrumento e você pode ir tocar, você pode ir cantar, pode ser uma forma de abrir um caminho para você chegar até as pessoas. Pode, você pode usar N questões, N coisas. Porque você tem habilidades, você tem uma personalidade. O Senhor te chamou para te usar da forma como você é, transformado, claro, dia após dia, pela graça do Senhor. Mas nós precisamos então entender que isso é necessário para nós. Veja que nesse texto existem ali 4 homens que têm um único propósito: levar aquele homem até Cristo Jesus. E eles fazem isso. Eles conseguem, né? Eles têm êxito em levar aquele homem até a Jesus. E é por isso que no versículo de número 5 o texto diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Deus concede a sua graça ao mundo através de um povo que é conhecedor e deseja que outros vivam a salvação junto com eles, que se alegram com aqueles que estavam perdidos e que agora estão junto a eles. Qual é a reação daqueles que estão ali, estão ouvindo Jesus então dizer ao paralítico, um homem que está ali que ninguém conhece, dizer para ele que os seus pecados estão perdoados? Eles começam a arrazoar no coração deles. Quem é esse que pode falar isso? Eles começam a blasfemar contra o próprio Cristo, dizendo: você não pode dizer isso porque você é um homem. Só Deus pode então perdoar pecados. Gera escândalo aquilo que Jesus então fala para eles, a verdade que Ele é capaz de transmitir a eles, que Ele é o Deus verdadeiro, o Deus que perdoa os pecados. E nós vemos então que o próprio Cristo, então, para mostrar para eles que Ele era aquele então que é capaz de perdoar pecados, então Ele diz: levanta-te e anda. E aquele então paralítico, que não tinha capacidade de chegar até Jesus por si mesmo, é levado pelos outros, ouve a fala de Jesus, está diante da própria verdade, e o que acontece com ele? Ele é curado pelo Senhor Jesus.
E através da vida deste homem que passa a testemunhar deste poder, as pessoas então começam a glorificar a Deus e dizer: jamais vimos coisa assim. Deus concede a sua graça a este mundo, através de você, igreja, que é capaz de levar um evangelho que transforma, um evangelho que cura espiritualmente, que pode curar fisicamente. Pois nós cremos na palavra do Senhor, que ela mostra este Deus de milagres. Ele pode curar, Ele pode fazer aquilo que nós muitas vezes achamos que é impossível. Talvez você esteja pensando: não, pastor, mas isso é teologia pentecostal. Não, meus irmãos, isso é teologia bíblica. Há um Deus que cura nas Escrituras. Há um Deus que transforma as vidas. E é esta graça que eu e você temos a responsabilidade, somos obrigados através da fé de levar as pessoas. Que Deus concede a sua graça ao mundo, trazendo a restauração na sociedade, dentro da escola, dentro do hospital, dentro das empresas, no meio das ruas. Deus está agindo neste mundo através do seu povo. E a minha pergunta para você é: quantas oportunidades você ainda pretende perder? Porque Deus está chamando você para fazer isso. Deus está concedendo a você um privilégio de pegar aquilo que é mais precioso e compartilhar com alguém, que é o evangelho da graça. O evangelho que transformou a sua vida, o evangelho que é capaz de transformar a sua história, de você pegar isso e levar para mais uma pessoa. Quantas pessoas ainda estão esperando o nosso cumprimento do id, ou do indo, né? Que é algo que não acontece apenas uma vez, mas é algo que acontece no nosso dia a dia. Indo, façam discípulos. Quantas pessoas estão aguardando isso de você? Você é parte desse povo. Você é parte dessa responsabilidade. Em todos os contextos encontraremos pessoas com uma única necessidade: conhecer a graça de Deus. Em todos os lugares, irmãos, existem pessoas que estão carecendo da graça. Nada vai diferenciá-las. Não importa onde elas moram, não importa a conta bancária, não importa o estilo de vida, não importa o passado delas, não importam as escolhas. Elas carecem da graça. Para que elas mudem de vida, o evangelho precisa chegar até elas. Para que elas entendam que existe outra maneira de viver, alguém vai precisar sair do seu lugar, ir até essa pessoa e dizer a ela: eu me preocupo com você. E é por isso que eu vim te entregar um presente: a graça do evangelho em Cristo Jesus. Se nós não consideramos estar prontos para estar com Jesus, nós não vamos considerar estar prontos para levar o evangelho. Se nós não estamos prontos para levar o evangelho, é porque nós não estamos prontos para estar com Jesus. Se o evangelho de Cristo já alcançou a sua vida, isso é transformador. Isso te faz nova criatura. Isso te impulsiona a sair neste mundo para falar sobre essa verdade, essa esperança que está agora no seu coração. Se você em algum momento não se considera digno de estar diante de Cristo e digno de servir a este Cristo, lembre-se de Paulo. Paulo tinha tudo do melhor, as melhores características. Ele era zeloso, ele era aquele que cuidava, aquele que cumpria a lei, mas ele não tinha o principal, que era Cristo Jesus. Tudo que ele tinha, ele considerou perda por causa de Cristo.
A única coisa que vai tirar o orgulho do seu coração para você entender que através da graça você pode estar em Cristo é quando você olhar para você e entender que tudo o que você pode oferecer é nada perto da graça em Cristo que você tem em você e que você pode levar aos outros. Lembre-se de Isaías, quando chega diante do Senhor que o chamou, e ele diz então: Senhor, eu não passo de um pecador de lábios impuros. Lembre-se de Jeremias, que diz, portanto, que ele achou que não tinha maturidade suficiente para levar o evangelho confrontador aos israelitas, e o Senhor, o que ele fez? Ele agiu com graça através destes homens e mulheres que na história o Senhor chamou e o Senhor usou e transformou gerações. Deus foi gracioso para com esses que humildemente se colocaram então aos seus pés. Só existe uma maneira de você então ser o agente transformador neste mundo: se você se prostrar aos pés de Cristo Jesus, aos pés da cruz, se você se render ao Senhor, se você compreendendo que este é o único caminho, entendendo que esse chamado é